A Fundação Roberto Marinho e o Fundo Vale apresentam Florestabilidade. Minha mãe que contava, né, porque a avó dela contou para ela que aqui nessa região tinha uma tribo bastante povoada e aí começou a faltar comida. Então o cacique, né, o chefe da época, preocupado com essa situação, determinou que nenhuma criança mais poderia nascer. E a filha dele, do cacique, né, engravidou. Então a criança também foi morta. Então a mãe saía para o mato à tardinha e ficava chorando. E de tanto chorar, de tanta tristeza, desgosto, ela faleceu ao pé de uma árvore. E quando eles encontraram, olhando, e aí eles perceberam que a árvore tinha um fruto. Aquele fruto daquela palmeira começou a ajudar na alimentação da tribo. E o nome dela, da Índia, da filha dele, era Iaçá, né? Então ele, para homenagear, colocou o nome ao contrário da filha, botou Açaí. E a partir daí foi que a aldeia toda conseguiu se salvar e salvou todos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre um dos produtos florestais não madeireiros mais populares da Amazônia, o açaí, o fruto de uma palmeira que também caiu no gosto de outras regiões do Brasil e do mundo. Fiquem ligados que está começando mais um programa da série Florestabilidade. No Brasil, temos duas espécies de palmeira de açaí. O açaí de touceira, ou açaí do Pará, que tem vários troncos, também conhecidos como estipes, e o açaí solteiro, que tem um só estipe. O açaí de touceira é encontrado nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins. O açaí solteiro é encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. As palmeiras de açaí crescem tanto em ambientes de várzea quanto em áreas de terra firme, desde que próximos a rios e ribeirões. Ó, a gente está numa região das ilhas de Abaetetuba, que é composta assim, de 72 ilhas. Nós estamos na localidade de Rio Abaeté, que é o rio onde eu moro, onde tem a minha casa, né, que eu chamo do meu paraíso. É toda uma região de várzea, né, a região das ilhas. Então, esse período das enchentes, que é o período do inverno, então é um período também da germinação do açaí. A palmeira do açaí, ela consome muita água. Então, a base da economia gira em torno do açaí. Do açaí se pode aproveitar quase tudo. A polpa é matéria-prima para corantes, barras de cereais e bebidas concentradas. A folha é utilizada para cobertura de casas, adubo e ração animal. As sementes ou caroços servem, quando secos, para a fabricação de artesanato. O cacho serve como vassoura e, se queimado, funciona como repelente. O estipe é usado em construções rurais como ripas e caibros, e é dele também que se obtém o palmito, que pode ser consumido fresco ou enlatado. Lembro muito bem, né, quando eu era bem criança com o papai, não tinha esse comércio para poder vender nosso açaí, né? Que a gente levava açaí para a cidade e jogava de volta na boca do rio. Antes, na década de 60, 70, o açaí não tinha valor. O pessoal tirava muito o palmito, apenas o palmito do açaí, para vender. Então, ter um local, uma área com palmito, era como se tivesse uma poupança. O palmito, então, em conserva, se tornou uma grande ameaça a esse ecossistema e ao modo de sobrevivência do caboclo, porque em determinadas regiões ele não tinha sequer mais o açaí para consumo, porque todo o açaí foi usado para a indústria palmiteira. O açaí era um produto praticamente desconhecido fora da Amazônia até o ano 2000. Mas na última década, a sua demanda cresceu muito. Em Abaetetuba, por exemplo, são produzidas mais de 12 toneladas de açaí por dia. Mas será que isso é sustentável?
açaí é uma matéria-prima que hoje é regulada por mercados, tem preços internacionais, né? Então, saímos do ver-o-peso, fomos até o Rio de Janeiro e estamos em Nova York, né? E esse açaí, por essa demanda de mercado, vem afetando a vida local, regional. A demanda é muito grande, então a gente ainda não consegue suprir a demanda. Por exemplo, o açaí está muito caro. Nesse período de entre-safra, um açaí mais ou menos está quase que mais caro que 1 quilo de carne. Se o palmito, pela demanda econômica, ela se tornou uma ameaça, o açaí também tem as suas ameaças hoje na questão de transformar essa propriedade, essa área, numa monocultura, o que pode ameaçar com doenças, outras pragas, já que existe um equilíbrio ambiental para essa região. O aumento da demanda do açaí requer práticas de manejo adequadas para não esgotar a produção. Vamos ver o que isso significa. A gente tem várias espécies aqui dentro do sisal, né? Não só o açaí, o poaçu, a gente tem o cacau, o cedro, né? São produtos que ajudam. Porque o açaí é uma palmeira que precisa muito que o solo esteja muito úmido, a terra. Então, tu precisa colocar outras plantas no meio, que joga bastante folha, para criar essa folhagem no chão, essa adubação, que isso vai ter uma produção maior e a qualidade também do produto é bem melhor. Ficar muito amplo, o açaí pode secar, né? E assim a gente deixa bastante árvore, que é para poder conservar também o açaí. E se tu observa, tu vai ver onde tem só açaí, só árvores de açaí. O estipe dele é bem fino, né? As folhas, ela é uma folha seca, amarelada, e a produção é muito pouca. É diferente quando tu olha uma área manejada. Se você deseja fazer uso comercial de sua produção de açaí, é fundamental saber quanto você ou sua comunidade tem de açaí para decidir quanto poderá retirar, sem prejudicar as colheitas futuras. A primeira coisa é a gente saber o que tem na nossa propriedade. Então, o que a gente chama de fazer um inventário. Anotar a quantidade de toceiras de açaí que a gente tem na nossa propriedade. Para a gente identificar, quais são as espécies que estão já em fase de maturação, quais são as espécies, as árvores que estão para descartar, quais são as espécies que não têm uma resposta econômica, porque o adensamento é intenso, quer dizer, nós temos muitas espécies concorrendo no mesmo espaço e nós temos que descartá-las também, para que você tenha uma resposta de produção adequada do seu açaizal. Para calcular a capacidade produtiva do açaizal em quilos, você deve multiplicar o número de estipes produtivos pelo número médio de cachos por estipe e pelo peso médio de cada cacho. Faz sentido. Antes de pensar na venda, é preciso estudar o açaizal, conhecer o estoque que se tem na área. Também é preciso cuidar dele, ou fazer os tratamentos silviculturais necessários. Vamos ver o que é isso. Os tratamentos silviculturais melhoram as características naturais das espécies manejadas. No caso do açaí, a primeira coisa a fazer é o desbaste de estipes, feito para retirar estipes menos produtivos e que estejam podres ou com parasitas. Tire essa, tá? Tire essa outra aqui. A gente faz o desbaste assim, né? A gente vai tirando, por exemplo, tem 5, 6 árvores, a gente vê que não vai dar para ficar lá, a gente vai eliminando uma e deixando só que elas são mais bonitas. O máximo que tu pode ficar é com 6 árvores numa toiceira. O ideal é tu trabalhar com 4, mas pode ficar com 6, né? Dependendo se a distância de uma toiceira é bastante entre uma e outra. A gente temos 4 metros de distância de uma árvore para outra, né? Quanto mais a gente puder espaçar, mais produto ela vai dar. Então a gente começou a ver isso, que dava para diminuir a quantidade de árvores dentro da toiceira e a produção de açaí não muda, ela aumenta. E tu tem palmito também, que tu vende na entre-safra, é uma entrada de dinheiro. Com a prática, também com a ajuda de algumas pesquisas, a gente foi descobrindo que muita gente cortava aquele tronco muito alto, grande, então a chuva ia ficando ali depositada e apodrecendo. Tu precisa deixar com uns 20 centímetros
corte, né, a base e também um corte inclinado, que a água venha e escorra logo. Aí ela não fica depositada ali. E aí isso não vai fazer com que apodreça logo o pé da árvore. O que é que acontece? Vai logo nascer um outro filho no lado, uma outra árvore de açaí. E aí, no outro entre safra, tu já tem bastante filhos de açaí para te cortar de novo. A limpeza das touceiras elimina cipós e outras plantas que impedem o crescimento dos estipes em diâmetro. Depois se passa para o raleamento da mata, que tem por objetivo diminuir a competição por luminosidade. Essa árvore aqui está muito esgalhada, ela faz muita sombra para o açaizal. Então eu tenho que tirá-la. E eu preciso colocar uma outra, no caso um jambeiro, o ingá, que joga bastante folhagem e faz com que a luz do sol penetre no açaí. Finalmente, temos a roçagem, que é feita para evitar a regeneração da vegetação concorrente. Vai limpando, tirando algumas árvores, que às vezes têm raízes muito grandes e que também consomem muita terra, mas tudo vai deixando as outras árvores no meio do açaizal. Ó, essas árvores aqui já são manejadas. Temos aqui, a gente pode ver o fruto aí, está abaixo, que ela não pode ter mais de 12 metros de altura. Ainda tem famílias que acham que quanto mais alta vai dar mais cacho, o açaí é melhor, então vai deixando crescer. Só que aí a forma de tirar o cacho do açaí, o fruto, ela é uma forma perigosa. Então uma árvore muito alta, ela tem uma facilidade muito grande de quebrar. Então muitas pessoas já caíram de árvore, tem pessoas aleijadas, mutiladas, exatamente por isso. A atividade de coleta do açaí era uma atividade familiar. Então ele fazia a atividade da limpeza e na safra ele colocava a pecônia, que é a folha do açaí amarrada no pé, e subia até o açaizeiro para colher. Nos últimos anos apareceu uma outra categoria dessa atividade do açaí chamado o apanhador de açaí. A gente chama peconeiro, né, para isso. Aí o peconeiro, ele tem a pecônia, né, a faca, e aí sobe na ceseira, né, e desce. Aí quando ele desce, ele já vem direto para a lona para colocar o açaí para não ficar no chão. Aí o desfolhador está lá e vai desfolhando, catando o açaí, tirar todo aquele tato, todo aquele suco, tirar aqueles verdes que estão no meio, né, fazer ele bonito, né. Aí a gente tem a freguesia garantida com isso. O trabalho de manejo na floresta é cheio de técnicas e processos. Tudo tem um jeito de fazer com bastante profissionalismo. Sempre olhei a natureza e aqui onde eu estava, assim, como essa forma de viver aqui dignamente, né? Porque ter emprego para todo mundo não vai ter. Então, tu precisa criar meios, formas de tu sobreviver aqui, de produzir onde tu tá. A tendência, né, é a gente avançar para que a gente possa ter a nossa produção um dia ter uma cooperativa, né, para a gente colocar nosso produto, para a gente ter assim, um espaço dentro do mercado. E aí, pessoal? Vocês imaginavam que por trás desse pequeno fruto amazônico existiam tantas histórias e boas práticas de manejo? Vamos rever agora o que aprendemos hoje. Hoje nós conhecemos o açaí, um fruto que sempre fez parte da dieta das populações ribeirinhas da Amazônia, mas que de uns tempos para cá caiu no agrado de outros brasileiros e do mundo. Do açaizeiro se pode obter uma grande quantidade de produtos, mas boas práticas do manejo têm que ser seguidas à risca para ele não se esgotar. Com os tratamentos silviculturais adequados, o açaizeiro vai dar muito mais açaí e frutos de melhor qualidade. E ainda observamos que no manejo florestal, comunitários e técnicos podem aprender muito uns com os outros. E aqui fica mais uma dica para vocês sobre florestabilidade. Eu acho que tem tudo a ver com viabilidade. O que é que vocês acham? Até o próximo programa!